Oi, gente! Quer saber mais sobre o bebê de 3 meses? Tudo que acontece com ele nessa fase? Como que tá o desenvolvimento dos sentidos, a audição, a visão, o tato? O que ele aprende nessa fase? Aquele famoso salto de desenvolvimento. Eu sou a Marla, mamãe de primeira viagem do Fabinho, esse menininho lindo que tá aparecendo aí pra vocês. E eu gostaria muito que tivesse alguém que me dissesse tudo o que ia acontecer nessa fase, para eu não ter ficado tão ansiosa como eu fiquei. Então, bora lá começar esse vídeo falando já ali de toda essa questão das cólicas, as cólicas dali que são tão assustadoras, tão angustiantes. O seu bebezinho teve cólicas? Ainda tem? Geralmente nessa fase o intestino começa a funcionar um pouquinho melhor, mas se o seu filhinho ainda tem cólicas, existem massagens que funcionam muito, principalmente para combater os famosos gases ali que incomodam o seu filho. Eu passei muito aperto com as cólicas, eu demorei para aprender algumas massagens infalíveis, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição, como aí uma super dica para vocês mamães que ainda estão sofrendo nessa fase. Então, o intestininho do bebê ali é muito imaturo, ele ainda tem dificuldades para fazer o intestino funcionar e por vezes algumas massagens bem legais vão auxiliar muito o filhinho de vocês para aliviar ali talvez até aquele desconforto com gases. Essas cólicas ali dos 3 meses podem incomodar, né? É normal, mas a gente pode sim ajudar o nosso filhinho a ficar mais tranquilo. E por falar em cólicas, por vezes as cólicas dos bebês também acontecem aí na troca de fórmula, né? O leite às vezes acaba incomodando, mas a mamãe que está aí fazendo amamentação exclusiva, ela pode perceber algumas mudanças na amamentação. O bebê estava mamando bem e às vezes pode acontecer do nada ele começar a mamar menos. Mas será que é mamar menos? Você percebe que seu bebezinho ele tá ali muito mais interessado no ambiente, olha pro lado, se distrai. Então o que acontece? Com 3 meses, primeiro que o bebezinho ele tá mamando mais rápido e ele acaba se sustentando ali no pouco tempo que ele mama. É uma amamentação ali muito mais efetiva, então ele consegue sugar muito melhor e mama mais rápido por consequência. E tem também a questão ali da visão. Então o bebezinho, ele já tá ali com a visão mais desenvolvida, né, com 3 meses. E o que acontece? Ele acaba se distraído. Então imagine você vendo ali tudo borrado, tudo meio esquisito, as imagens, e você começa a enxergar muito melhor. Então o mundo à sua volta vai ser muito interessante e é muito normal que ele passe aí a se distrair facilmente. Então não é que o leite, né, tá diminuindo, que tá acabando, nada disso. É porque realmente ele tá mamando muito mais, né, tá sendo suficiente e ele também acaba se distraindo um pouquinho mais com essa visão aí mais desenvolvida. Então a gente já conversou um pouquinho sobre cólica, sobre amamentação, mas e o sono? Como que fica o sono do bebezinho? Ali a partir dos 3 meses o bebê passa a dormir por mais tempo, a barriguinha tá ficando mais cheia, o estômago já tá um pouquinho maior, já tá segurando mais alimento. Então ele passa aí a dormir mais tempo, por vezes até 4 horas seguidas. Isso é muito gostoso e é um momento muito feliz para as mamães e para os papais que estão passando ali noites, né, mal dormidas, de insônia. Agora, se seu filho foi como o meu, que acordava de hora em hora para mamar, tem ainda dificuldade para dormir bem mais horas seguidas, eu indico um vídeo super bacana com dicas realmente infalíveis para você ajudar, né, a melhorar o sono do seu filho, que eu vou deixar também aqui no link da descrição. Se eu soubesse disso, eu teria feito há muito mais tempo. Então, desde que o bebezinho nasceu, recém-nascido, eu já teria posto em prática essas dicas. Então, como nada, né, nenhum bebê é igual ao outro, é comum que nessa fase o bebê comece a dormir melhor. Mas pode ser que seu filho ainda tenha dormido menos. Então, é normal, mas tem dicas aí que podem facilitar para que ele durma melhor. E agora vamos falar de uma parte deliciosa, que é o desenvolvimento socioafetivo do bebezinho. Com 3 meses, ele deixa de fazer aquele sorrisinho ali que é mais involuntário e passa a fazer um sorriso voluntário. Ele realmente quer sorrir. Então ele já passa aí a reconhecer a mamãe, o papai e as pessoas que estão ali, né, no ambiente familiar. E também ele passa a dar esses sorrisos maravilhosos. É um momento tão
tão gostoso. Aproveite que ele já tá identificando a mamãe, o papai, faça ele dar a gargalhada, aproveite para fazer muita careta, chamar a atenção dele, para ele começar ali a observar você e imitar o que você tá fazendo. É um momento tão delicioso, tão gostosura dos 3 meses. Aqui em casa, exatamente com 3 meses, o bebê, né, que acabou ali toda aquela fase da esterogestação, né, que é o momento que o bebê acha que mãe e ele é uma coisa só, então a partir dos 3 meses ele começa a perceber que a mamãe é uma pessoa e ele é outra. E, consequentemente, nessa fase, ele começa a chorar quando você sai de perto. Então, com os 3 meses, o seu bebezinho ele passa a sentir muito mais a sua falta. Quando que isso acaba? Geralmente é lá com 2 anos que o bebê começa a entender. Existe até um termo chamado aí a ansiedade da separação, que o bebê ele fica ansioso quando ele vai ficar longe dos familiares. E o que a gente faz para dar uma amenizada aí sobre essa angústia, essa separação, para o bebezinho começar a entender e ficar mais tranquilo quando a mamãe não estiver perto? Então a gente faz aquela brincadeira famosa de se esconder um paninho, né, com as próprias mãos, de achou, aparecer e desaparecer. Esse é o tipo de brincadeira muito legal que vai fazer com que o bebê entenda esse momento de sumir e aparecer, que a mamãe vai embora, mas ela volta. Então, é uma brincadeira simples e muito significativa. Outra coisa legal de falar também, sempre quando você está fazendo alguma coisa que você vai sair de perto do seu filho, conte para ele onde que você vai. Olha, filho, a mamãe está indo ao banheiro, a mamãe vai pegar um brinquedo para você. Então, desde pequenininho, converse com o seu filho o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que eles não entendem, deixa de fazer, mas é muito importante que você explique para ele, desde bem recém-nascido mesmo, e conte o que você está fazendo para ele entender aos pouquinhos, né? Então, às vezes até ele com o som da sua voz, né, com a sua tranquilidade, também vai passar tranquilidade para o seu filho. Essa é uma dica bem legal que eu faço com o Fabinho até hoje, de contar tudo o que está fazendo, né? Quando vai trocar uma fralda, às vezes ele está numa brincadeira, tirar ele dessa brincadeira vai deixar a criança ansiosa. Então, fale para ele, olha, filho, daqui a pouquinho você não vai mais brincar, que a mamãe precisa guardar o brinquedo para você mamar, né? Para você se alimentar. Então, dê exemplos e vá contando para ele tudo o que vai acontecer no futuro para ele já se sentir seguro. Vamos conversar um pouquinho sobre os movimentos do bebê nessa fase. Como que fica a coordenação motora fina? Você já percebeu que o seu filhinho começou a chutar muito mais, que tá balançando muito as perninhas? Ai, que fase delícia! Dá vontade de esmagar, não é muito gostoso? Aproveite muito essa fase porque passa tão rápido. E principalmente ele começa a descobrir as mãozinhas, ele começa a pôr muita mãozinha na boca. Então é uma fase que ele vai tentar pegar os objetos e por vezes ele pode conseguir e você vai se surpreender. É muito gostoso. Outro principal marco dessa fase é o bebezinho erguer a cabeça, né? Conseguir ali começar a firmar mais o tronco. Esse é um momento muito aguardado pelas mamães. Chega ali quando você vê de repente, inclusive se você tá ansiosa, seu bebezinho não tá erguendo a cabeça, você tá preocupada, tem um vídeo muito legal aqui no canal sobre dicas de como fazer o bebê, né, que ainda não gosta do chão, do tummy time, que ele chora, para você aos poucos introduzir o bruços, introduzir o tummy time para que ele desenvolva ali essa parte toda, né, do pescoço, das costas e da cabecinha para ele erguer. Então é nessa fase dos 3 meses que ele começa a erguer a cabecinha e fazer aquela posição famosa que é a da esfinge, de colocar ali os bracinhos e começar a esticar os bracinhos e erguer a cabeça. E esse é um marco de desenvolvimento muito maravilhoso dessa fase, é o principal marco, inclusive, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes, né, de ver o seu bebezinho assim evoluindo, porque é o primeiro movimento, né, que o bebê faz. Então ele tava todo enroladinho, né, no colo, ele se mexia muito pouco e agora ele dá essa explosão de movimento, de começar a agarrar as coisas, de mexer perninha, de erguer a cabeça, é muito legal. E se seu bebezinho tá nessa fase, conta pra mim o que ele tá fazendo agora, eu vou ficar muito feliz em saber. Ainda tem muita coisa legal sobre o bebezinho de 3 meses, se você tá comigo até agora, fica até o final que tem aí muita coisa para toda mamãe de primeira viagem, segunda, terceira, descobrir que seu bebezinho vai fazer a partir de agora. Bora lá? E vamos para essa parte tão legal que é o desenvolvimento dos sentidos. Como que tá aí na sua casa? De um dia pro outro ele acabou fazendo alguma coisa bem diferente que você ficou super feliz? Agora, a audição do seu filho já está bem mais desenvolvida. Você já percebeu que você tá falando na lateral dele, um pouquinho mais longe, ele tá virando a cabeça
para escutar? Sim, ele já até acompanha algum chocalho se você passa de um lado para o outro. Então é uma brincadeira muito legal de fazer, de colocar de um lado até o outro, porque além do bebezinho perceber o som, ele vai começar a virar a cabeça para ambos os lados. Então esses 180 graus ele vai começar a fazer nessa fase delícia que tá seu filho ou a sua filhinha. Como eu já falei para vocês, a visão do bebê ela já está bem desenvolvida. Ele passa agora a enxergar as cores. Primeiro é o vermelho que ele enxerga melhor. Então vocês percebam que é tudo muito junto. Então ele já identifica a mamãe e o papai. Ele já está vendo muito melhor as cores, né? Os borrões já começam a deixar de existir. As figuras, né? As formas humanas, as formas dos objetos, elas já estão mais nítidas, né? Então o bebê está enxergando muito melhor. Aproveito para mostrar livrinhos com gravuras para ele. Tem até aqui um vídeo super bacana de brincadeiras para bebês de 0 a 3 meses, para aumentar aí o repertório de vocês, né? Tá faltando ideia para fazer com um bebezinho de 3 meses? Às vezes a gente acha que eles são pequenininhos, que tem pouca coisa para fazer, mas não, tem muita ideia bacana e eu espero que vocês assistam o vídeo para ir dar uma aumentada nas ideias, dar uma luz aí no fim do túnel para fazer com o seu filhinho. E como que tá aí o desenvolvimento da fala do seu filho? Me conta. Mas Marla, desenvolvimento da fala, desenvolvimento linguístico, como assim? É nessa idade dos 3 meses que o seu filhinho vai começar a emitir sons. Ele já começou a fazer algum desses? Ah, é muito bacana. E o legal é você também reproduzir o que seu filho está falando. Tenta fazer um diálogo com ele. Ele fala, você responde e assim continua essa comunicação. Porque ele vai entender que a fala existem pausas, existe uma troca na comunicação. E isso você já está explicando para o seu filho nessa brincadeira. Não é super legal? Então esse é o primeiro início da fala que vai acontecer aí nessa idade dos 3 meses. Olha quanta coisa que um bebezinho de 3 meses, né, começa a fazer, assim, num passe de mágicas. E um dia ele aí tá todo enroladinho com vocês no colinho e no dia seguinte ele já tá se movimentando. É muito bacana. É muito importante deixar bem claro que todas essas aquisições que eu falei aqui no vídeo que vão acontecer, pode ser que tenham ocorrido antes no seu filho para aqueles bebês mais precoces, pode ser que demore um pouquinho mais e isso é super normal. É muito importante frisar que cada bebezinho é único e o mais legal disso tudo é ver que o seu filho vai passar por isso, né? Vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele com certeza vai conquistar todas essas habilidades. Nós, humanos, somos muito competitivos e por vezes a gente acaba comparando o nosso filho com os dos outros, não é verdade? Vamos ser bem sinceros. A gente é humano observar que o bebezinho da mesma idade, né, do seu filho tá fazendo uma coisa e o seu filho não. E você fica preocupado, né, preocupada. É normal de mãe, a gente quer o melhor pro nosso filho. E por vezes a gente fica até angustiado. Poxa, mas o meu filho não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. O que eu posso fazer para incentivar? E o que eu falo, gente? Então o filho vai passar por essas etapas, ele vai conquistar todas essas aquisições, essas habilidades. É um processo natural dos bebês. A dica que eu dou pra vocês e que eu costumei fazer pra mim e funcionou muito é, já que a gente é humano, que a gente compara, então vamos comparar o nosso filho com ele mesmo? Vamos ver o que ele ontem ou semanas atrás não fazia e que ele conquistou hoje. Vamos aproveitar essa conquista, porque é natural, né? A gente vai se preocupar, mas é muito mais legal a gente vibrar, ficar feliz com a conquista do seu filho hoje do que ficar comparando com outros bebês. Então, eu espero que essa dica ajude vocês. Pra quem não sabe, meu bebezinho teve torcicolo congênito. Ele ficou atrasado mais ou menos uns 2 meses. Na verdade, não é nem atrasado, ele demorou um pouquinho mais, né? Então, assim, se eu pudesse falar pra Marla, lá dos 2, 3 meses, que tava angustiada, aflita, que meu filho aí tava mais lentinho, o que eu faria? Eu abraçaria bem forte, falaria pra ela: Marla, teu filho vai se desenvolver bem, vai crescer de forma saudável e você é uma das principais responsáveis por isso. Então, é o que eu falo pra vocês. Então, nessa fase maravilhosa aí dos 3 meses, aproveite bastante, divirta-se, curta, porque vai dar tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar aí os próximos meses que vem a seguir, pra gente conversar muito sobre as fases dos bebezinhos. E não deixe de curtir o vídeo que me ajuda pra caramba. Um abraço, tchau, tchau!